Quais as características que formatam um filósofo? Ou seja, como você pode apontar para alguém e dizer essa pessoa é um filósofo? Bom, a primeira coisa é engraçado, mas a primeira coisa, aliás, o que já desclassifica um indivíduo como filósofo é a partir do momento que este indivíduo se afirma como filósofo. Esse é o primeiro detalhe. O filósofo jamais ele vai se autoafirmar como tal. Eu sou filósofo. Provavelmente os grandes filósofos da humanidade jamais proferiram essa frase. Eu sou filósofo. Tá? Então assim, se a pessoa diz que ela é filósofo, você já pode reconhecer que ela não é. Eu tava vendo isso aí, eu pensei em fazer esse vídeo agora porque eu tava dando uma olhada num vídeo lá do Henry Bugalho. E em todos os vídeos dele, todos, ele faz questão de colocar uma nota de rodapé. Henry Bugalho, filósofo e escritor. Eu tava vendo ali, quer ver, olha só. Canal do Henry Bugalho. Debates filosóficos, comentários sobre temas contemporâneos, sobre cultura, sociedade, história e política, com Henry Alfred Bugalho, filósofo, escritor e colunista da Carta Capital. Ou seja, a pessoa tem essa pretensão, ele tem essa facilidade em se afirmar como filósofo. Eu, por exemplo, tenho a mesma formação que o Henry. Sou formado e especializado em filosofia. Mas eu não consigo, cara. Eu não consigo Às vezes as pessoas falam, não, você é formado em filosofia, você é professor de filosofia. Nossa, você é filósofo? E eu sempre respondo, eu não sou filósofo. Eu sou professor de filosofia. Eu sou licenciado, apto a ensinar filosofia, mas eu não sou filósofo. O dia que eu chegar e dizer para alguém que eu sou filósofo, eu estou com algum problema, porque eu não consigo, tá entendendo? Porque é óbvio, nem eu sou filósofo, nem Henry Bugalho é filósofo. Mas então o que faz um indivíduo ser considerado filósofo? Essa é uma das perguntas mais densas que a gente pode pensar aqui. Porque é extremamente complexo, né? Por exemplo, o que faz uma pessoa ser classificada como filósofo? Ter uma graduação em filosofia, né? Ter feito um curso universitário, ser graduado, ser formado em filosofia, isso faz de um indivíduo filósofo? Não. Não. Faz você um graduado em filosofia. No caso, se você fizer licenciatura, você é professor de filosofia. Se você fez bacharelado, você é bacharel em filosofia. Mas você não é filósofo. Simplesmente ter uma graduação em filosofia não faz de você um filósofo. Então você pode ser filósofo autodidata, sem fazer uma... Então, se você não fizer uma graduação, aí você é filósofo? Também não. Nenhuma coisa, nem outra, porque não é fazer uma graduação, uma universidade, ser graduado ou não em filosofia, essa não é a questão, não é isso que vai fazer você ser ou não filósofo. Na verdade, existem filósofos na história que foram graduados, tiveram a sua carreira universitária e são considerados filósofos. E outros não fizeram carreira universitária, não são graduados, não são nada e eram considerados filósofos. Então, a questão não é formação universitária. Então, qual é a questão? Bom, existem várias respostas para essa pergunta. Eu andei pensando, e é uma pergunta que eu já me fiz na minha jornada dentro da filosofia. Essa pergunta já nos surge logo que a gente entra no curso na universidade, né, no curso de graduação em filosofia. Já começa essa pergunta, né? Como classificar um filósofo? O que é necessário para o indivíduo para ser considerado filósofo? E existem outras respostas, mas o que eu imaginei aqui é o seguinte. Talvez você desenvolver alguma teoria própria, não uma teoria qualquer, de qualquer área, né? Uma teoria na área da biologia, na área da física, né? Não. Se você desenvolver uma teoria na área do próprio conhecimento, na área da filosofia, existem as áreas da filosofia, existe a história da filosofia, e um filósofo vai complementando o outro, e assim a gente vê a corrente
da história da filosofia. Estou apenas supondo aqui, mas quem sabe se você desenvolver uma teoria original própria e que vai se engajar, essa teoria, essa tese, ela vai se engajar com o desenvolvimento da história da filosofia ao ponto da sua tese passar a fazer parte desse cronograma da história, talvez você possa ser considerado um filósofo. Mas a grande questão final para eu encerrar esse vídeo aqui, eu acho que é a seguinte: o filósofo normalmente vai ser chamado de filósofo depois que morrer. É claro que em vida também é chamado, mas no fundo o filósofo ele se torna filósofo, na verdade, depois que já já passou, em que ele já nem está mais aqui vivo, mas o seu nome está gravado no popular, no senso comum, e na história da filosofia. O seu nome está impresso na história da filosofia, tá entendendo? Você passa a ser um filósofo, outras pessoas vão estudar as teses que você desenvolveu, outras pessoas, o seu nome estará escrito ao lado dos nomes dos filósofos que compõem a história da filosofia. Tá entendendo? Então, talvez seja isso, talvez não é uma questão de graduação ou não, mas a questão de você realmente estudar a fundo os temas da filosofia, o conhecimento em si, né, e conseguir criar algo original, engajado com os preceitos da filosofia, de tal forma que o seu nome passa a fazer parte da história da filosofia. Eu acho que é isso. Se vocês têm outras ideias a respeito do assunto, coloquem nos comentários. Um abraço.